Então hoje vamos falar sobre um cordel, né, que causou polêmica, ainda está ainda meio, né, nessa polêmica aí, despertou curiosidade, né, e arrancou risadas. O dia que a banda Caferana tocou no inferno. Será que é fato ou é mentira? Vamos descobrir agora, com essas feras aqui. Como surgiu? Agora vamos ver. Essa história é antiga, é muito antiga aí. Eu acredito que quem está surgindo hoje, né, essa galera aí, vai começar a saber através desse cordel. Mas muitos ali atrás souberam desse fato ou mentira que a gente está colocando nessa temática aqui. Mas eu quero saber assim de vocês, como foi para surgir a ideia? Bora colocar, porque eu vi que isso aqui foi um tema também, Jess, acho que já se lembra de uma escola de samba, não sei se foi Amor e Samba, Unido Brasília, eu não estou bem lembrado, teve uma escola de samba que trouxe... Eu recordo também. Foi? Temática. Né, tu recorda isso aí, não foi? Eu não recordo qual escola, mas já conta, essa história já foi contada através do carnaval mesmo. Como enredo. É. Né? Certo. Mas... Olha, a ideia de escrever mesmo o cordel, ele praticamente nasceu numa mesa de bar, né? Mesa de bar. E está sendo contada numa mesa sem? Era. Olha a falta. Olha aí a falta. Nasceu assim. Eu e o Francisco, a gente estava fazendo um evento lá em Belém, no Teatro Valdemar Henrique, né? E numa das noites lá de ensaio do evento A Noite Uma Palavra, né? Nós saímos do teatro e paramos lá no bar do parque, né? Eu sentei na cadeira onde sentava Rui Barata. Olha só. Ficamos disputando lá, né? Era aqui que ele sentava. E daquele bate-papo ali, à noite, nasceu a ideia. A gente, bora fazer um trabalho junto, né? Para homenagear nossa terra, Cametá e tal. Então a ideia é que se fizesse um cordel com dupla face. Uma história desse lado e uma história desse. A pessoa lia daqui e daqui. Algo que tivesse a cara de Cametá, né? Na mesma hora o Francisco falou, olha, eu já sei o tema que eu vou escrever. Falou, vou escrever sobre a mercearia do Matico. Porra, que símbolo maior de Cametá, né? E de fato ele fez, né? Eu falei, eu vou escrever sobre quando o Caferana tocou no inferno. Falei, então pronto, fechou, né? Só que ali mesmo, depois de umas 2 doses, ele logo começou a fazer umas estrofes. E eu acabei que não fiz, foi ficando, né? Para depois não fiz. E o tempo passou, ele fez, escreveu, publicou a Mercearia do Matico, lançou e tal. E esse aqui ficou para trás, né? Eu costumo dizer hoje que se tem algum projeto para fazer, melhor não falar. Parece que toda vez que fala, empanema o negócio, né? E passaram-se todos esses anos. Quando foi ano passado, eu estava ali na Colônia, os pescadores, numa festa lá eu não lembro de que agora, não sei se era do São Pedro. E estava tocando a Caferana Melodia, estava tocando lá. E eu estava próximo da banda, eu estava até conversando lá com criança, né, o baterista. E uma hora uma sobrinha minha chegou lá, atravessou o salão, ela estava com o marido dela lá do outro lado da sede lá da colônia. Atravessou e foi lá comigo. Tio, eu queria lhe perguntar um negócio. Pergunte. É certo que essa banda já tocou no inferno? Falei, caramba, aí eu lembrei novamente do projeto, né? Falei, por que não? Porque o André é o esposo dela, né? Minha sobrinha Iris, um abraço aí pra ela, né? E o André. Aí eu falei, foi verdade, tocaram sim. Eu confirmei, né? Eu confirmei. Acabou a polêmica. Eu confirmei, tocou sim. E na mesma hora eu lembrei do projeto. Aí eu peguei o celular e passei a mensagem para ele. Francisco, lembra daquele projeto assim que eu tinha? Eu tenho que... Não é tirar do papel, é colocar no papel, né? Falei, só que eu não vou fazer sozinho, bora fazer junto essa parada. Bora na hora. Pronto, no outro dia eu comecei a escrever, fiz algumas estrofes, passei para ele e ele continuou. Só que daí nós tivemos cuidado de fazer uma pesquisa, uma leitura, né, realmente sobre a época, né? Inclusive tem um site de cultura cametaense, colocamos fizemos aqui a menção.
de lendas cametenses. É um blog, né? Cametá Lendas. Lá tinha um texto falando, peguei outros, enfim. E daí a gente foi montando um enredo e criamos a história. Ela ficou belíssima. Então a gente acabou envolvendo aí toda uma série de coisas. Música, devoção, né? O nosso padroeiro daqui do bairro São Benedito, enfim, né? Ficou legal, gostoso de ler mesmo a história. Então, ele nasce assim. Nasceu a ideia lá no Bar do Parque, em Belém, lá na Praça da República, surgiu a ideia de escrever. E teve uma vez que eu estava numa palestra aqui no Senai, do CIFP, né, que na época era do Senai ainda, e lá me perguntaram qual era o novo projeto. Aí eu estava fresco ainda na memória o bate-papo, falei, né, eu vou escrever o cordel do projeto. No cordel é a história do Cafferano Tocou no Inferno. E de lá acabou que fiz a promessa e veio sair finalmente, mas tudo tem a hora certa para sair. Tinha que ser agora, né? E agora que deu toda a polêmica e a primeira tiragem dele já vendeu tudo, a gente já está na segunda, e enfim. Assim vai. Legal. Então foi dessa forma que surgiu a ideia, né? Não é isso? Foi isso, Francisco? Perfeito. E esse cordel, ele tem um que a mais aí, que ele se autoescreveu, né? A gente não planejou início, meio e fim. O Dinei começou e eu fui fazendo. E ele foi tomando rumo, ele ia se procurando os caminhos. Isso, ia se abrindo, vai para cá, depois volta, tá entendendo? A gente já meteu, como ele falou, a parte de religião, né, com nosso São Benedito, nosso Preto Velho, né? Tem um bocado de histórias aí, quem vai, né, um pouco de biografia da banda, né, que a gente pesquisou, exatamente. Fala do Juba, que é um celeiro de artistas, né, de cantores e artistas em geral, né? Então, tem todo esse processo. Vocês acreditam que o inferno do cordel tem um significado de meio metáfora, assim, algo metafórico? Aí é uma questão bem... Acabou gerando uma polêmica que nem a gente imaginava que pudesse, né? De repente, algo bem... sem grandes pretensões, acabou ganhando aí uma... né, toda uma polêmica em torno disso. Então, o cordel ele começa com o ano de 1996. E aí todos nós aqui lembramos. E quando o noticiário da Rádio Cipó Cametaense, naquele dia, noticiou. Todo mundo de repente começou a comentar, olha, falaram que o Cafferana tocou no inferno. Mas como assim no inferno? Ninguém sabe explicar direito, não falava. Mas diziam sim, eles tocaram no inferno. E isso correu a cidade toda, o município todo. Não se sabe de onde começou a história. Quem primeiro deu essa notícia, a gente só sabe que ela se espalhou. E eu lembro que era o ano de 1996. E a gente lembra que Cafferana, nos anos 90, bombou. Estava tocando muito, estava indo para todo lugar. Tanto é que tiveram que fazer uma divisão. E, como o Francisco fala, o Juba ali é um berço de grandes artistas. A família, né, Cafferana, ela é muito grande. Muitos artistas tiveram que fazer duas, né? E então, quando a gente fala de cordel, o próprio aqui, João Soldado, valente praça que meteu o diabo no saco, né? O cordel, ele brinca muito com essa questão mais do sobrenatural, essa coisa, né? Fica bem gostoso trabalhar com isso. E essa temática, ela tem tudo a ver com isso. Se de repente foi ou não foi, que tal a gente dizer uma versão aí o que tenha de repente acontecido? Isso vai fazer bem para a arte musical, vai fazer bem para a literatura, vai fazer bem para a cultura cametaense. A gente está levando o nome de Cametá mais longe, o nome da banda. E aqui nós temos um casamento, né, entre duas artes, a literatura e a música. E se for perguntar aí nas ruas, inclusive muitas pessoas já me pararam para falar, realmente, na sala de aula, o meu avô falava que aconteceu mesmo isso, pessoas que afirmam, né? Minha mãe disse, aconteceu mesmo, eles foram e tal. Então ficou no ar aí alguma coisa. Algo aconteceu, né? Algo aconteceu. Nós temos aqui uma
uma versão literária, poética, né, do fato ali de 1996. Né? Vocês devem lembrar, a notícia deve ter chegado ao ouvido de vocês também, né? Que acha? Quando o poeta Dinei me convidou para escrever esse cordel, nós tínhamos 2 linhas para seguir. Ou fazer uma pesquisa mais profunda para desencadear e achar o princípio, meio e fim da história, como história com H, né? Ou então nós colocaremos a digital dos poetas e viajaremos dentro da lenda, né? E o que a gente achou mais fácil foi viajar dentro da lenda para ter uma oração, para ter um prazer da leitura, né? Porque a realidade, às vezes, é muito direta, muito seca. E com a digital dos poetas, não, fica mais harmoniosa, né? E a gente já agregou outros valores dentro do cordel para poder ter uma satisfação na leitura, né? Mas essa lenda, esse fato, ou lenda, ela vem de muito tempo mesmo, dessa época que o Dinei está falando, e Cametá foi tomada por isso, né? Todo mundo falava nessa parte daí, que foi... Eu fui lá, ganhei uma diabinha, cara, achei fantástico. Fui nessa festa, eu estava nessa festa, ganhei uma diabinha, achei fantástico. Acho que no mesmo período, no mesmo ano aí que o Dinei foi, eu acho que o período que a escola de samba buscou como enredo para trazer. Né, que o assunto estava fresco aí, todo mundo mesmo bem eufórico assim. Mas Gerson tocou na banda pouco tempo depois desse fato, e ele pode tecer alguns comentários sobre o que ele ouviu, né? Não, e o Gerson pode inclusive afirmar se foi realmente ou não, né? Se nada. Gerson, logo após, né? No episódio misterioso. Como ficou o clima? Logo entra na banda, que tu me falaste, né? Eu tava... Como estava aquele clima lá? Nessa época eu tava tocando numa banda lá no Curuçambaba, muito bem estruturado eu tava, né? Banda moderna. Ah, grande moderna. E aí, tava com essa proposta, né? De vir pro Caferana, porque justamente dividiu a banda. Aí surge esse episódio da Caferana no Inferno. Justamente no período que eu ia fazer a transição. E aí, ó. Será que eu vou? Agora eu não vou, não. Agora não Vai vou, que não. o contratante gostou e torna contratar de novo. Caferana foi no inferno. Tu é doido que tu vai pra lá, velho. Não vou, não. Aí cheguei em casa e já tava o comentário, como vocês acabaram de colocar aí. Rápido foi tomado por isso aí. De boca a boca foi chegando na oralidade, foi chegando todo mundo, tomou conhecimento do fato, e cada um contando de um jeito, né? E minha raiz familiar era muito católica. Minha mãe fervorosamente católica. E ela não concordou, de imediato ela não concordou, dizia que não. E só que eu levava tudo pelo lado cômico, né? Como brincadeira, né? Mas ao mesmo tempo com aquele pé atrás. Será que foi? Será que não foi? De repente vai, né? Aí tá, quando foi... Decidi que eu ia passar pro Caferano. Aí, como passei mesmo, vim pro Caferano. Lá eu ouvia, assim, as histórias, contava, eu como curioso, né? Pegava ali o pessoal, os mais velhos da banda, os mais veteranos, em conversa. Mas foi verdade mesmo que isso acontecia. Não foi, rapaz, não foi, isso não aconteceu. Mas qual foi a banda que foi essa, foi outra? Isso não é mentira, o pessoal foi. Aí, dentre uma das conversas que eu ouvi dizer, não, olha, o que ocorreu foi que tinha um lugar chamado Boca do Inferno, que a banda tocou nesse lugar. Mas quer dizer que foi no inferno. Uma versão, né? Aí, outra, que não era essa, que era outra. Mas serviram mesmo sapo, que tinha uma panelada de cabeça de gente, de membros. Sapo, o pessoal ficava com dor de cabeça. E aí ficou, sabe, isso no ar. Esse climão, né? Clima. Ou seja, nunca foi esclarecido, nunca ninguém quis falar no assunto, e até mesmo a gente, como forma de preservar, de repente, a autoridade da banda, né? A gente nunca comentava isso. Quando as pessoas perguntavam, a gente nunca falava nada. Porque a gente ficava, ao mesmo tempo que era interessante, a gente ficava meio envergonhado. Pô, esse pessoal, tanto que não presta que já tocaram até no inferno. Né? Principalmente, né? Era todo mundo jovem, né? Aí todo mundo queria namorar, as meninas vinham, esse pessoal já foram no inferno aí. Aí ninguém comentava, nunca se comentou abertamente sobre esse assunto, né? Aí ficou.
ficou esse vazio aí, justamente para aguçar a curiosidade de todo mundo, né? Inclusive a minha. Passei justamente esse período lá e a gente nunca comentou sobre isso, justamente pelo fato de preservar a imagem da banda em si, né? Que era uma banda que tinha, justamente como o professor Arodinei falou, tinha uma expressão assim, em termos de parar mesmo, né? Que ela é uma banda que tocava, não parava, tocava. A gente saía para tocar aqui na quinta-feira, a gente ia ensaiava à noite, embarcava sexta para amanhecer num local, sábado para outro, domingo para outro. Aí segunda vez, conforme a distância estava viajando, a gente chegava aqui na terça-feira, só ia dar um alô lá na mulher em casa, vou lá pro Juba ensaiar. Dá um cheiro. Porque era assim, o trabalho se colocava ali na banda. A gente vivia para a banda e a banda nos sustentava, a gente não podia parar. E eu vivi essa época ali de ouro, que eu considero do Cafelana, que foi onde eu aprendi muito assim, na música, e também construí muita amizade, onde realmente eu me tornei conhecido. Até hoje tem pessoas de idosos, né, que me param na rua. E aí o Cafelana, toca no Cafelana, olha o tempo que faz que eu não... Mas ficou aquela lembrança. Que a tua identidade mesmo, ela imagem, foi mostrada, né? Mas que fique dito aqui, claro, que a intenção da nossa, ao escrever esse cordel, foi apenas registrar, apenas perpetuar essa lenda ou fato, tá? E nunca desqualificar, nunca desmerecer a banda. A banda, eu dancei Caferana e danço... Até hoje, você tocar dança, né? Tá entendendo? É a banda de maior expressão a nível do estado, quiçá do nacional. Um nome forte, né? E o que eu tenho maior respeito, tenho maior carinho, né? Meu pai falava desde... Né? Então, a gente tem um respeito muito grande, um carinho muito grande. Né? O que a gente vê foi o que o Dinei falou, é um casamento da literatura com a música. E assim todo mundo ganha, né? Tá? O fato de tocar ou não no inferno fica por conta de cada leitor, fica por conta da imaginação e da percepção da leitura de cada um que fizer. Mas que leia primeiro o cordel para depois, né, tirar suas conclusões. Tirar suas conclusões. Precisa ler. Né? Eu acredito que numa época agora digital, uma época muito à frente da época em si, onde a história se construiu, o fato se construiu, eu acredito que os pensamentos encaixam justamente no que o professor Francisco está acabando de falar. Naquela época, como não tinha tanta informação e a gente não tinha outro entretenimento, era até bonito saber, né? Comentar, né? E todo mundo ficava ali com medo, né? Porque você não tinha como provar ou uma contraprova daquilo ali. Nem como dizer sim, nem não, né? Nem não, né? Aí era algo que foi ou não. Ficou assim na utopia, ficou fantasiado na mente de todo mundo, né? Hoje em dia, eu acredito que com um olhar novo, um olhar mais... Um olhar poético e mais atualizado, a gente leva justamente para esse fato aí, para esse lado aí. Se construiu uma história, né? E está se contando uma coisa dos antepassados, como se conta na Matinta Pereira, do lobisomem, que nunca ninguém viu, né? E essa é mais uma das histórias. E verdade, o cordel ele veio trazer de volta, né? Isso que ficou lá na 96, pô, tem mais de 20 anos, né? Ixi, que aconteceu o fato. E a Caferana, do tanto que tocou, tem muitas histórias também que envolve, que não só essa. Essa que tenha chamado talvez a atenção por conta do próprio nome, Inferno, né? Mas eu já ouvi, por exemplo, versões de pessoas dizerem, não, porque ela estava tocando tanto, dividiu duas, né? E a ponto de alguém dizia, né? A Caferana tá tocando já, tanto que tá tocando até no inferno já, né? Exato, se comentava isso. Aí outra versão já diz que alguém falou, olha, se me pagando eu toco até no inferno. Aí de repente apareceu alguém contratando ali e levou para um lugar estranho. Mas eu só quero dizer o seguinte, que diante de tudo isso, quem quer nos processar aí, os autores da obra aqui... Estão respaldados. Uma coisa é certa, né? Nós estamos vendendo pelo mesmo preço que nós compramos. Só passando, né? E claro, fantasiamos um pouquinho aqui mais, né? Para dar o negócio mais... ficar mais legal. E dizer que aonde tem aquele ditado, né?
Aonde tem fumaça, tem fogo. Alguma coisa aconteceu, né? Esse trecho aqui do cordel que diz que o conjunto foi crescendo em músicos, qualidade, contratos aparecendo em enorme quantidade. Formar a segunda banda se tornou necessidade. Nova banda então surgiu, como a família a queria, nascendo assim de um grupo a Caferana Harmonia. Os outros formaram a Caferana Melodia. Banda bastante famosa, tocou em todo lugar. Festa de pobre e de rico, no céu, na terra e no mar. Dizem que até no inferno um dia ela foi tocar. Dizem, né? Que Fique bem claro, dizem. Não fui eu que Não estou afirmando nada. Não disse nada. E aí, então ele retrata muito essa grandiosidade dela também. Não é só a questão lendária, a questão polêmica que está aí da questão de tocar no inferno, mas a grandiosidade de uma banda de músicos que passaram. Se fosse mensurar quantos músicos já tocaram na banda Caferana, talvez ninguém saiba, né? Os donos não têm essa noção, né? Desde quando ela surgiu. Pode até ter um cálculo, né? Porque a pessoa vai sentar e vai falava, fazer tudinho. Quantos, né? Já se falava por geração, né? Primeira geração, segunda geração, terceira geração. Eu não sei em que geração eu passei ali já. Ao voltar de uma tocada, numa cidade distante, o barco que a banda vinha enfrentou onda gigante. Da tempestade que deu, assim, do nada, num instante. Logo o medo tomou conta de toda a tripulação. Sem saber o que fazer, começaram uma oração. E para São Benedito, imploraram salvação. Caso eles sobrevivessem, para o santo iam tocar. No dia de sua festa, sem nenhum vintém cobrar. Tudo seria de graça, se aquela graça alcançar. Tá? Então, o motivo da promessa, o motivo da tocada lá, né? foi uma promessa que eles fizeram ao não retornar, que não cumpriram, né? Então, tem todo o enredo que eu te falei, que é a oração do cordel, né? Que é um pouco também de fantasia, de poesia dos poetas, né? Que é para deixar o cordel mais interessante, né? Ainda tem mais uma situação, né? Se você não quer cumprir uma promessa, olha, escolha outro santo, porque o preto velho ele cobra. O outro pode até deixar passar. Mas ali, ele cobra e cobrou de uma maneira. Não brinque com ele. E o cordel ele tem, por exemplo, aí, olha só, todo mundo sabe São Benedito. Mas alguém sabe o nome verdadeiro de São Benedito? Dificilmente alguém vai saber o nome verdadeiro. Mas se você lê o cordel, lá está o nome verdadeiro dele. Tá entendendo? Do santo. Né? Toda um pouco de história aqui. Mais também. uma razão para o pessoal adquirir, isso, né? Tá entendendo? Então ele tem a função do cordel, né? Uma das funções dele. É de estar informando. Trazer informação mesmo. Informação, apesar de ser uma lenda ou não, mas ele tem fatos aqui que nas entrelinhas. Um cordel ele serve para, né, por exemplo, as críticas sociais, ele está imbuído, talvez não diretamente, mas nas entrelinhas, né? Então a gente faz todo um contexto para deixar o cordel mais atraente. Ele está falando dessa importância, né? Ora, tem toda a importância. Um trabalho desse ele é um trabalho de afirmação mesmo, de identidade. E principalmente quando se trata de uma temática dessa. E para não deixar que a coisa morra, né? Caia no esquecimento, como dizia meu saudoso grande mestre, o Roberto Moquibel, que caia no baú do esquecimento. E resgatar isso para a geração que está aí, os estudantes, os leitores de hoje, isso aí é muito bom. E o cordel está cumprindo essa função, que eu acredito que seja uma função social hoje, a serviço da cultura cametaense, né? Da literatura, da arte cametaense. E como Francisco falou, o nome de Cametá é muito forte. Essa é a nossa identidade cametaense. E um trabalho desse aqui, que é a cara de Cametá, o nome, né? É um trabalho de afirmação de identidade, sim, que está registrando algo. E o que seria da vida se não fosse a magia, a fantasia, né? Da gente alimentar essa coisa. Se aconteceu ou não aconteceu, não sei, mas vai ficar no ar, né? E isso alimenta a nossa imaginação, né? Essa afirmação enquanto cametaense. Aqui está perpetuado
tá entendendo? Aquela está escrita, aquela está materializada. Ela deixou de ser uma lenda da oralidade para estar aqui, tá entendendo? Então, pode ser usado em sala de aula, pode ser lido na boca da noite, né? Então, tá entendendo? Então, tá aqui. Então, tem essa função de deixar escrito, de deixar perpetuada a nossas histórias, nossos personagens, a nossa lenda, dentro da literatura de cordel. É uma das funções do cordel também, né? Isso. Gerson, alguma coisa te chamou a atenção aqui? Na tua vivência com Caferana, algo que tu ainda não tinha ouvido, na tua leitura aqui? Eu passei o olhar rapidinho nele aqui, né? E é assim, na verdade, o que chamou a atenção foi o lado religioso, né? O cunho religioso, que realmente a banda tinha uma devoção, nem tanto por São Benedito em si, mas eu digo assim pelo Menino Jesus, padroeiro lá da Vila Pinta, no Espírito Santo também do Gil, mas principalmente a festa do Menino lá em dezembro, que as bandas revezavam, um tocava o dia, outro tocava a varrição, né? E sempre dispensavam qualquer contrato distante, qualquer cachê, aí sim, não para tocar no inferno, mas para tocar a festa do Menino Jesus. E aí, tá ali, né? Quando fala num trecho aqui que eles dispensavam qualquer contrato para ir tocar no inferno, alguma coisa assim, né? E aí isso me lembrou dali. Já me remeteu para um outro lado, né? Que realmente, quando chegava na época, eu acho que até agora ainda é assim. Existe uma tradição ali. Quando surgiu que a banda teve aquela outra vertente que foi a banda Joia Rara, já fazia a véspera, fazia o dia da festa e a varrição com a banda Joia Rara. Eram as 3 caferanas. Que até hoje eu não entendi por que a banda Joia Rara não se chamou Caferana Saudade. Pois é, Caferana Saudade. Caferana Saudade, que é um nome tão forte, né? Mas não, quiseram que fosse Joia Rara, né? Uma joia rara. De repente, Caferana Joia Rara também, né? Poderia ser. Mas Caferana, a joia rara. A Joia Rara, né? É um subtítulo. Porque ficou uma banda que só toca a né? saudade mesmo, né? O forte da Joia Rara é a saudade, né? Por que não Caferana Saudade? Eu falei, não concordava com esse nome, né? Se tivesse lá, eu ia sugerir isso aí. Agora, quanto à capa, o que me chamou a atenção foi o diabo dançando com a diabo aqui. No fogo, né? Rapaz, estão pegando fogo aqui. Curtinho. Mas Arisson. é o imaginário popular. Arisson Rocha. É o imaginário popular, não se imagina a Caferana tocando no inferno e o diabo não está dançando. A gente andou perturbando, no bom sentido, ele para... saiu na época do carnaval, né, na produção, e ele estava completamente ocupado com a mocidade. Com a mocidade, a gente perturbando, ele ligava, ele estava em cima do carro, estou aqui em cima do carro, quando eu descer eu falo contigo. E tem um tópico aí também, onde cita a música... Era pedida por eles lá? Ah, sim, a música que pedia. Tinha pedido até. Aí, parte aqui, cara. Até o Roberto Carlos entra então aqui nessa história, que a música é dele, né? Mais um processo. Para você que está nos acompanhando, esse bate-papo aqui sobre essa temática maravilhosa de que a banda Caferana tocar no inferno. Fato ou mentira? E aí eu finalizar aqui com uma parte lá do Roberto Carlos, né? Que o casal fazia pedido, né? Então, quando a banda percebeu que estava num lugar realmente estranho, eles quiseram parar, né? O conjunto quis parar, mas uma voz não deixou. Era o diabo dizendo, prossigam com esse show. Estão recebendo bem e a festa nem começou. Para a coisa ficar pior, o contratante exigia música do seu agrado com saudosa melodia. E como contrariar o que o diabo queria? Ei, toca aquela que diz que me aqueça nesse inverno e que tudo mais venha logo pro inferno, pois a partir desta noite vocês são do cão eterno. É isso, um abraço a todos que estão aí nos assistindo, que vão assistir depois e que a gente volte sempre aqui para estar falando nesse papo gostoso, falando de arte.